mamíferos aquáticos, as baleias, os golfinhos, os lobos marinhos, no Rio Grande do Sul, no Brasil, na América do Sul e também na Antártica há 25 anos. E na última década, eu comecei a flertar de forma bem intensa com a genética. Então, hoje eu venho falar para vocês o que é que o DNA nos conta sobre as baleias, sobre os botos e lobos leões marinhos aqui na América do Sul. Ano passado, nesse mesmo evento, eu fui premiada com esse artigo de revisão que fala dos estudos de genética da conservação das espécies de mamíferos aquáticos da América do Sul. Eu fiquei pensando, nossa, que desafio falar sobre um artigo de revisão que, obviamente, traz muitas informações, traça um cenário, propõe perspectivas, mas, ao mesmo tempo, pode ser bastante árido e beirando chato, dependendo da plateia. Então, eu pensei, não, eu vou direto ao ponto, no resultado mais importante, que foi uma avaliação de quase 2 décadas, que parece curta para algumas ciências, mas é o que a gente tem, infelizmente, em termos de estado da arte, para estudos de genética com esse taxon, onde eu encontrei apenas 77 artigos que pegavam uma pequena parte da diversidade de espécies de mamíferos aquáticos. Apenas 25 espécies tinham estudos de genética, dentre as 70 já registradas na América do Sul. E o mais espantoso ainda foi notar que na América do Sul nós temos aproximadamente 50% das espécies de baleias, botos e golfinhos, lobos marinhos do mundo, e que só sabemos informações, nós temos informações genéticas apenas de 25. Então eu pensei, esse artigo vai trazer mais perguntas do que resultados. E parece, com esse artigo, que a gente vive há 2 séculos atrás, né? Parece que a gente está vivendo na América do Sul, o descobrimento, enfim, 5 séculos atrás. Então, vamos transformar esse limão numa limonada. Nós resolvemos, então, buscando, através das prioridades indicadas, começar novos estudos aqui na América do Sul. Um dos primeiros estudos que eu gostaria de falar é a relação do DNA ancestral com as espécies que sofreram uma intensa caça na América do Sul. E nós temos uma fonte inesgotável de espécimes que foram caçados aqui no Brasil, inclusive. O caso da baleia franca, que é essa espécie que vem agora nos meses de inverno e primavera, que foi caçada desde o século XVII até 1986. Muitos de vocês devem veranear em Santa Catarina e devem conhecer praias com o nome de Armação, Matadouro, eram locais sim, de caça açoriana dessa baleia. E se acredita que sobraram de 5 a 10% da população original. Mas ninguém nunca avaliou os efeitos da caça sobre a diversidade atual, a diversidade genética atual dessa população e também da espécie como um todo. O que a gente fez? Conversou com um grupo de argentinos, foi até a Patagônia, coletou na Península Valdez amostra de ossos de baleia do período da caça, e esses argentinos vieram para cá, coletar amostras lá em Florianópolis, de animais que foram caçados e que os moradores de Florianópolis levaram para suas casas os restos, para enfeitar, enfim, para decorar o seu quintal. E a gente coletou amostras com essa equipe e trouxe aqui para Unicinos, no laboratório de genética, de biologia molecular e genética, em colaboração com o professor Vitor, meu chefe. E a nossa técnica, né, que atualmente, naquela época ela era fazer mestrado, e atualmente ela é a nossa técnica da Unicinos, era o mestrado dela. Então, extrair, né, ter a árdua tarefa de extrair DNA desses ossos, amplificar e comparar com a diversidade genética da baleia, da população das baleias francas atuais. O que a gente encontrou? O primeiro resultado, que há 17 mil anos atrás, houve um drástico declínio na população de baleias francas aqui no hemisfério sul, possivelmente relacionado a mudanças climáticas daquele período de 17 mil anos atrás. E que o período de caça acelerou essa perda de variabilidade genética. Tudo isso através da comparação do DNA das baleias, dos ossos, com o DNA atual. E, além disso, esses ossos também revelaram mais coisas. Quando a gente olha a composição química dos isótopos estáveis de oxigênio, nitrogênio e carbono, a gente descobriu que as espécies que as populações até então da baleia franca, tidas como comuns entre Brasil e Argentina, são bastante diferentes. Comem em lugares diferentes e, inclusive, comem no período reprodutivo. Informação até então desconhecida para a ciência, né? E isso é importante porque as populações devem ser tratadas não como no passado, como uma única população, e sim como entidades separadas que devem ser manejadas e defendidas de forma separada, protegidas em separado. Outro trabalho interessante que foi apontado também pela nossa revisão foi a necessidade de criar os primeiros dados sobre a diversidade genética dos lobos marinhos de Galápagos e tentar entender se eles são uma
2 ou 3 populações. Como o nome já diz, eles ocorrem nas Ilhas Galápagos, mas, na verdade, as principais colônias reprodutivas estão concentradas em 3 áreas. Na Ilha Fernandina, no Cabo Raymond, na Baía Banks, no norte da Ilha Isabela, e a noroeste, no Cabo Marshall. E quando a gente olha o DNA mitocondrial, que é herdado das mães, a história que essa espécie nos conta é a seguinte: nós temos 3 populações bem separadinhas de fêmeas, sugerindo que elas são altamente fiéis ao seu sítio de nascimento, que elas nem visitam as amigas, e que essa fidelidade é tão grande que elas estão a 70 quilômetros de distância e elas não se visitam. Tá? Quando a gente olha genes nucleares biparentais, que são herdados do pai e da mãe, a história é outra. A população é completamente homogênea e igual. Quer dizer que os machos vão visitando as colônias. Opa! Ah, não! Contei toda a história. Peraí. Vamos voltar um pouquinho. Mais um pouquinho. Opa! Ah, não! Os machos têm muito amor para dar, vão visitando várias colônias reprodutivas, e vão distribuindo seu amor, e são o Dom Juan das Ilhas Galápagos. Então, eles fazem a mediação do fluxo gênico e tornam essa população única, homogênea, de uma espécie endêmica nas Galápagos. Esse trabalho foi publicado por um ex-aluno da Unicinos, ano passado, e esse trabalho foi realizado através da colaboração com colegas aqui da universidade, com o meu chefe, o professor Vitor Hugo, com colegas da PUC e com colegas da Alemanha. O último trabalho, então, é bastante importante, porque ele foi apontado como, desde o nosso trabalho, como potencial espécie nova a ser descrita, mas ainda muito dúbia, era a descoberta de uma população diferente do boto de rio, também chamado de golfinho rosado, ou boto cor-de-rosa, muitos vocês conhecem. Nós tínhamos descoberto em 2013 que essa população do norte do Pará era muito diferente das demais populações da espécie conhecida até então. E nossos colegas do norte correram atrás da frente, esse trabalho foi apresentado na China, anos atrás, e publicaram uma espécie nova, que saiu. Essa é a espécie de cetáceo mais recentemente descrita no mundo, e é um golfinho de água doce, então, que foi descrita para a região do Tocantins e do rio Araguaia. Bom, essa espécie ela foi considerada muito famosa, e muitos brasileiros de vocês devem ter conhecido, não ela, mas também outras 3, em função de todos os esforços de divulgação do Jacques Cousteau na década de 80, quando ele visitou pela primeira vez a Amazônia. Mas esses golfinhos são muito parecidos entre si. Então, quando eles propuseram que a distribuição era no rio Tocantins e no Araguaia, a gente ficou com a pulga atrás da orelha. Basicamente, porque as espécies são muito parecidas, são crípticas. E, para piorar o cenário, muitas vezes a gente não consegue encontrar esses animais nesse estado vivos, a gente encontra carcaças. E os pesquisadores colocaram como tucuruí como o limite de distribuição da espécie. Uma barreira artificial, não geológica, não antiga. A gente ficou muito duvidando disso. Bom, pesquisadores do Museu Emílio Guild coletaram amostras, infelizmente não dá para perceber que, mas é o norte do estado do Pará, aqui é a ilha de Marajó, o norte da ilha, que é a Baía de Marajó. Coletaram 5 carcaças, que são praticamente impossíveis de se identificar a nível de espécie, quando mortas, assim, e nos enviaram aqui para o laboratório do professor Vitor. E nós comparamos, então, as sequências depositadas num banco público de sequências de DNA mitocondrial, conhecido GenBank, com as nossas sequências. E o que a gente descobriu? Que nós tínhamos 3 indivíduos da espécie nova e apenas 2 da espécie antiga. E nós ampliamos, então, essa distribuição acima dessa barragem de Tucuruí, aproximadamente 460 quilômetros ao norte, e esse trabalho foi publicado esse ano também com alunos de graduação aqui da universidade e com colegas da Fiocruz e do Museu Emílio Guild. Mas o resultado mais importante desses últimos anos, dessa última década, flertando com a genética, foi, na verdade, a formação de uma rede de cooperação institucional dentro dessa universidade, nacional com colegas da PUC, do Museu Emílio Guild, lá do norte do país, e, obviamente, também internacional, com os colegas da Argentina, da Espanha e também da Alemanha, que nos permitiram dar um pulinho lá em Galápagos e conhecer o lobo marinho de Darwin. Muito obrigada.